Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do site quadro.com.br. Continuando a nossa aula sobre o citoplasma, hoje eu quero falar de uma estrutura que é o citoesqueleto. Como o nome diz, né? Cito é célula, esqueleto, esqueleto da célula. É uma estrutura, é um conjunto de tubos. O citoesqueleto é formado por um conjunto de microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, todos eles formados principalmente por proteínas, as duas proteínas aí, a actina e também a tubulina. E esse citoesqueleto, ele vai determinar aí algumas funções nessa célula, tá? Ele vai desempenhar algumas funções da célula. A primeira função é que é o citoesqueleto que determina a forma, né? Tem aqui uma imagem, ó, que vocês podem ver bem legal aqui, ó, a organização dos filamentos do citoesqueleto, tá? Dos microtúbulos e dos microfilamentos, e vocês podem ver que é a organização que determina essa forma arredondada aqui da célula, tá? É o citoesqueleto também que organiza o citoplasma. Quando eu digo organizar o citoplasma, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, existe um movimento, o citoplasma e as organelas contidas nele estão em constante movimento, num movimento circular chamado de ciclose. É a organização do citoesqueleto que permite que haja esse movimento circular do citoplasma, tá? E outra coisa, são os filamentos, a organização dos filamentos do citoesqueleto que permitem, por exemplo, a condução das vesículas que saem do complexo de Golgi até a superfície, até a membrana plasmática, as vesículas que contêm proteínas que vão ser liberadas, que vão ser secretadas pela célula, tá? Bom, o citoesqueleto também permite que células adjacentes se unam, então ele permite a adesão das células, ok? E ele permite a movimentação ameboide. Essa aula nossa tem bastante ilustrações aqui que eu trouxe para vocês. Então, algumas células, né? E alguns seres vivos, como as amebas e alguns protozoários, eles se locomovem a partir de extensões da membrana, de extensões do citoplasma, tá? Lançadas aí sobre uma superfície de adesão, tá? Que são os pseudópodos. Aqui tem uma imagem de microscópio, tá? Então aqui vocês veem o pseudópodo, que é essa projeção aqui lançada com o auxílio do citoesqueleto, tá? A célula se adere aqui a uma superfície e aí o citoesqueleto empurra o citoplasma, empurrando também a membrana e toca um outro ponto, empurrando a célula, tá? Aí, quando o citoesqueleto encurta, a parte de trás é puxada aqui e essa nossa célula está seguindo aqui nessa direção, né? Ok? Então, citoesqueleto é que tem essa função aí de movimento, desse movimento que a gente chama de ameboide. Ele também é importante para a contração muscular. Os nossos músculos contêm, além da actina, também a proteína miosina, e o contato entre essas duas proteínas faz com que as nossas células se encurtem, ok? Depois nós vamos explicar melhor aí em outras aulas sobre a contração muscular e vocês vão poder perceber isso, tá? O citoesqueleto também é o responsável pela movimentação dos cromossomos no processo de divisão celular. Vocês lembram lá que tem a fase da anáfase, tanto na mitose quanto na meiose, em que os cromossomos duplos, né, que possuem duas cromátides, são separados, né? Um segue para um polo, o outro segue para outro polo da célula, sendo aí puxados pelos centríolos. E a estrutura dos centríolos, ela é originada a partir do conjunto de microtúbulos do citoesqueleto. Eu tenho aqui a estrutura desses centríolos. Vão lembrar que os centríolos estão presentes apenas nas células eucariotas, não está presente nas eucariotas vegetais, tá? E ele está sempre aos pares, e esse centríolo é duplicado aí no momento que a célula vai se dividir para promover a separação dos cromossomos, lançando as fibras do fuso, tá? Aquelas fibras do fuso estão também formadas por microtúbulos. E
o citoesqueleto também responsável pela formação dos cílios e flagelos, porque os cílios e flagelos são formados a partir dos centríolos, e também pela movimentação. Tem aqui um desenho que eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas a movimentação dos cílios, ela é como se fosse um chicote, né? Os cílios têm um tamanho pequeno e geralmente estão presentes em grande quantidade nas células. Alguns protozoários se movimentam através de cílios, então existe grande quantidade de cílios. E também temos o flagelo, que já é uma estrutura única, tá? Os indivíduos, as células que possuem flagelos, geralmente possuem um flagelo só, que se movimenta aí no movimento mais de rotação, com ondulações, ok? Os flagelos, por exemplo, estão presentes nos espermatozoides, né? E também em alguns protozoários. Aqui tem uma imagem da leishmania, é um protozoário, né? E vocês têm aqui, ó, a imagem do flagelo, e tem também aqui a imagem de um paramécium, né? Que olha quantos cílios existem aqui no entorno dessa célula, desse ser vivo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, e nas próximas aulas nós vamos terminar aí o citoplasma falando sobre as mitocôndrias e também sobre os plastos. Um abraço!